Girl, we need to talk. Quando cada um usa aquilo que tem de melhor, que às vezes é visto como algo estranho na visão dos outros, mas na verdade é a tua mais pura e autêntica forma de expressão. O mundo precisa urgentemente da tua autenticidade, das pessoas que se conhecem a si mesmas. O mundo precisa urgentemente de pessoas que pensam fora da caixa, fora dos moldes que essa gente nos quer meter. O mundo precisa urgentemente de pessoas boas em locais de fala. Sempre existiu, da parte deles, desde que o mundo é mundo, uma incompreensão muito grande da sua natureza, da natureza feminina, das mulheres. Uma necessidade de as abafar, de as controlar, de decidir por elas, de as proibir de estudar, de ter livre-arbítrio. O que é que haverá assim de tão perigoso nessa natureza feminina que tenha de ser controlado a todo custo? Que medo é esse? Que sede de poder é essa? Será que as mulheres escondem nelas um poder oculto? Uma outra forma de poder que eles querem evitar a todo custo? Tomar os nossos direitos, a nossa liberdade, como algo que, sim, deveria ser óbvio, mas tomar isso como garantido de uma forma assim demasiado ingênua e despreocupada, ou seja, ignorando certas mensagens manipulatórias que circulam todos os dias debaixo dos nossos narizes, é perigoso. Pelo menos no mundo em que vivemos. A opressão, a subjugação, o retrocesso, a reversão de valores, a castração da nossa liberdade, da nossa autonomia e independência enquanto seres humanos com autoridade sobre a própria vida, tudo isso, na maior parte das vezes, não chega, não se apresenta gritando. Muitas vezes essas coisas chegam a conta-gotas, com ideologias, com ódio mascarado de grandes ideologias, com discursos sedutores, com uma aparência ali muito heroica ou salvadora, mas que no fundo são claramente performances oportunistas. É só observar em vários setores da nossa sociedade, nos meios de comunicação, nas redes sociais. Parece que existe um medo reprimido em relação ao feminino, às mulheres neste mundo por parte de alguns homens e de algumas pessoas que se sentem visivelmente ameaçadas pelo feminino, pelas mulheres, pela inteligência delas, pela luz delas. Sempre existiu, da parte de alguns grupos específicos de homens, principalmente, nem sempre são apenas homens, mas tendencialmente esses grupos são. Sempre existiu, da parte deles, desde que o mundo é mundo, uma incompreensão muito grande da sua natureza, da natureza feminina, das mulheres. Uma necessidade de as abafar, de as controlar, de decidir por elas, de as proibir de estudar, de ter livre-arbítrio. O que é que haverá assim de tão perigoso nessa natureza feminina que tenha de ser controlado a todo custo? Que medo é esse? Que sede de poder é essa?
Será que as mulheres escondem nelas um poder oculto? Uma outra forma de poder que eles querem evitar a todo custo? Provocações à parte, todo o ser humano, seja mulher, seja aquilo com que se identifica, todos temos um poder interno, porque todos temos uma voz. E é muito conveniente doutrinar, ensinar às pessoas, principalmente às mulheres, desde cedo, que elas têm que ficar no cantinho delas, sem muito dizer, só agradando, só concordando e rotular isso como: olha, que menina de bem, olha, que humildade, que boa menina, que boa pessoa. E isso fica no inconsciente coletivo, uma constante preocupação em agradar, mesmo tendo a liberdade, hoje, em expressar-nos. Quantas e quantos de nós não o fazemos? Por medo, nem que seja por medo do julgamento. Eu não estou a falar, obviamente, em boa educação, em regras de cordialidade. Eu estou a falar em momentos onde desagradar é vital. É questionar barbaridades que são ditas, discursos que nos levam outra vez para o fundo do poço, por egoísmo e narcisismo de certos meninos que acham que as mulheres têm que andar às suas ordens, por inseguranças deles, para eles ficarem contentes e baterem palminhas. Discursos que circulam na internet sobre o papel das mulheres, sobre o que é, na verdade, uma mulher de valor. Desculpem lá. Aos olhos de quem? Aos olhos de uns meninos mimados que ganham dinheiro com coisas ilegais para ostentarem bens materiais e irem brincar aos carrinhos? É aos olhos desses homens? Homens. O problema não é eles terem as suas opiniões próprias nas casas deles. O problema é quererem influenciar jovens, pessoas vulneráveis, pessoas com dores que eles identificam e que eles sabem onde ir para gerar ali uma identificação. É influenciar pela dor, conectar pelas dores, como frustrações amorosas e várias inseguranças do mundo masculino ainda infantil, por exemplo. Enfim, pessoas que se deixam levar por discursos que parecem ser salvadores da pátria, que do nada têm a solução para todos os problemas. E nós sabemos que muitos regimes que oprimem começam assim. Não estou a dizer que esses meninos estejam ali na esfera política, alguns até pode ser que sim, mas é a propagação dessas ideologias extremistas, seja ela feita por quem for, é a disseminação lenta e consistente desses discursos que levam a sociedade para graves problemas, que ferem a liberdade de vários seres humanos. Porque é assim, é subtilmente, parecendo que é nada, que as coisas vão entrando na cabeça das pessoas. Quase nunca se vai chegar a gritar que é, se é contra a liberdade das mulheres ou das pessoas. Bom, por acaso há alguns que são bem mais óbvios e bem mais fáceis de identificar. Mas muitas vezes, quem sabe o que está a fazer não chega em cima de um palco, qualquer tipo de palco, palco metafórico, enfim, a expor as suas intenções de oprimir pessoas. Ou quando o fazem, já é porque aquilo se tornou a normalidade ali. E é isso que é mais assustador.
Eu diria que até mais assustador ainda é a falta de sentido crítico da grande maioria das pessoas que se deixa levar por qualquer um que prometa resolver-lhe os problemas todos da vida, do país. Nós temos que pôr em causa as coisas que são ditas. Se nós o pudermos fazer, de alguma forma que seja, usemos os nossos direitos, os nossos lugares de fala, para promover aquilo que é bom. Existem mulheres em outras realidades diferentes da nossa, realidades extremamente precárias e degradantes da condição humana, da dignidade humana, que não podem nem sair de casa com os olhos de fora. Não podem nem sair de casa se não estiverem completamente cobertas. Não me interessa se és homem, se és mulher, se és não binário. Se tu és um ser humano do outro lado da tela, coloca-te no lugar dessas mulheres, vulgo, desses seres humanos. É horrível sentir que qualquer ser humano esteja numa situação dessas. Só por causa do egoísmo, do ódio, da ganância e da maldade de outros seres humanos mascarados por ideologias que não se preocupam com a sua segurança, com a sua proteção, coisa nenhuma, ou com o seu verdadeiro papel, mas que se servem desses discursos para fazerem o que bem entendem dessas mulheres, que são incapazes de se colocar na pele de uma outra pessoa. De novo, algo para chegar a um nível destes, muitas vezes não precisa começar de forma óbvia. Essas mulheres que são reprimidas, esses seres humanos, são seres humanos com sonhos, com propósitos, que desejam expressar-se, tal como é da própria natureza humana. São seres únicos, tal como todos nós, com o direito às suas opiniões. E ainda nos surgem indivíduos que têm a coragem de abrir a boca para questionar direitos básicos que as mulheres, tal como todos os seres humanos, também têm. Ainda no outro dia era um homem a dizer que as mulheres nem deviam votar. Hã? Em pleno 2026, um pensamento idiota destes a circular por aí? Eu tenho a impressão que há uns tempos atrás, alguém pensar em dizer isso ainda causava eh, uma certa vergonha, uma certa. Se calhar isto não vai ser bem recebido. O que é que poderá levar alguém a pensar que é ok, a pensar que vai ser muito bem recebido com uma fala dessas? Ao que é que chegamos? Vocês entendem o que está por trás dessa opinião? Não é só sobre o voto. O que é que simboliza um voto? Uma expressão de uma posição, de uma opinião, de uma vontade própria, de um pensamento próprio. Significa então que, para este homem, a mulher não deve ter opinião própria. Isso é uma ofensa à inteligência de qualquer ser humano. Que inseguras algumas pessoas são, ao ponto de precisarem tentar abafar ao máximo outras pessoas. Vocês acham mesmo que pessoas bem resolvidas e saudáveis se preocupam com essas coisas, se preocupam em impedir que as mulheres possam expressar a sua opinião? Que se sentem ameaçados pela sua voz, pelo seu pensamento? E eles inventam 1000 desculpas dizendo que é o chefe da família, esse é que tem que se responsabilizar por essas coisas, que o voto é da família, ou deveria ser daquele núcleo ali. Oh, gente.
Isso é comédia, não é? E da má. Acham mesmo que essa é a preocupação? Pessoas inteligentes e verdadeiramente bem resolvidas na vida? Então, há gente preocupada com cada coisa idiota, em vez de se preocuparem com os reais problemas do mundo, como haver seres humanos, a condição humana, como haver seres humanos em condições deploráveis, mulheres que não podem nem estudar em certas regiões do globo, nem ser médicas, se elas quiserem, e nem ser atendidas por médicos homens. Então elas vão ser atendidas por quem? Pois é, por ninguém, segundo esta lógica. Isso é vida para alguém, para algum ser humano? Mas não. Eles preferem continuar com futilidades de se meterem na vida dos outros com as suas exigências egoístas e modelos ideais de mulheres que só existem na cabeça deles. Mulher ou pessoa que está com medo de expressar a sua opinião, de expor a sua voz e que gostaria de o fazer de alguma maneira, ou até mesmo de se expor artisticamente, por exemplo. É desse medo que estas pessoas mal intencionadas se alimentam e que plantam nas nossas cabeças essas crenças de ficar quietinha no seu lugar, a cumprir o seu papel, não ocupes muito espaço que não te fica bem. E isso atua no subconsciente, principalmente. E há várias formas subtis de mandar essas mensagens que, no fundo, querem dizer isso. De não ocupar muito espaço, ficar no seu canto. E essa coisa de ficar a cumprir o seu papel, que já vem por eles pré-determinado, que é para ficar mais fácil de seguir o script. Façamo-lo por nós mesmas e também por elas. Aquelas, todas aquelas que neste momento, que nesta vida, não se podem expressar. Pelas pessoas que de alguma forma não têm esse lugar de fala. Por aquelas que vivem hoje em realidades e em regimes opressores. Se o teu sonho é ser uma grande artista, ser um artista, ser uma médica, cantora, um cantor, sei lá, e tens medo de te lançar na vida, eu entendo profundamente. Eu também tenho. Mas eu entendi uma coisa. O medo não desaparece. Nós aprendemos a caminhar com ele. Nós aprendemos a ir apesar do medo. Nós aprendemos a conviver com ele. Porque sim, estas narrativas alimentam-nos desde pequenas, desde pequenos. Mas o mundo torna-se um lugar melhor quando cada um entrega os seus talentos, se deixa ver, quando cada um usa aquilo que tem de melhor, que às vezes é visto como algo estranho na visão dos outros, mas na verdade é a tua mais pura e autêntica forma de expressão. O mundo precisa urgentemente da tua autenticidade, das pessoas que se conhecem a si mesmas. O mundo precisa urgentemente de pessoas que pensam fora da caixa, fora dos moldes que essa gente nos quer meter. O mundo precisa urgentemente de pessoas boas em locais de fala e em locais de poder. Porque ele já foi demasiadamente ocupado por pessoas egoístas e mal intencionadas e que cometem atrocidades e sabem muito bem justificá-las. Mas nós não precisamos de justificações. Nós precisamos de justiça, da verdadeira justiça. No dia em que todos entendermos que somos
seres completos, que sempre fomos. Seres completos, com pensamentos, talentos e ideias próprias. Talentos seja naquilo que for. Esse é o dia em que nos passamos a conhecer de verdade e nos tornamos fortes e cada vez mais imunes a manipulações.